Então, o esboço, desolação de Edom e a restauração de Israel. Então, Obadias ele está profetizando contra o povo de Edom. E a gente vai ver daqui a pouco quem é, se você não lembra. E, ao mesmo tempo que Deus julga o inimigo, digamos assim, né? Que Edom aqui simboliza o povo inimigo de Israel. Ao mesmo tempo que Deus julga o inimigo, Ele restaura Israel. Então a primeira lição que a gente pode tirar aqui, a primeira aplicação para a nossa vida, é que Deus continua no controle, irmãos. Às vezes a gente tem essa impressão de que quem faz errado prospera mais do que quem faz certo. Que quem está no erro se dá melhor do que quem tenta fazer tudo certo. E aí a gente fica com essa impressão, né, de injustiça. Como que pode quem faz tudo errado se dar bem e quem quer fazer tudo certinho se dá mal? Não é possível. E aí a gente precisa se lembrar a cada dia que aqueles que estão fazendo tudo errado e se dando bem, entre aspas, estão se dando bem numa perspectiva mundana, estão se dando bem numa perspectiva às vezes financeira. Ah, ele ganhou um dinheirão, olha lá como é que ele está lá na Europa, gastando um dinheiro das coisas erradas que ele fez. Deus não está vendo isso não? Está vendo sim, irmãos, está vendo. Mas Deus é longânimo, até com a gente. Porque se Deus for julgar a gente ferro e fogo, os erros que a gente comete, não estaria ninguém vivo mais também não. Então a graça de Deus e a longanimidade de Deus está disponível para todos. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos, porém haverá o dia do Senhor, que na profecia de Obadias, o dia do Senhor é o dia do juízo de Deus. O dia que Deus vai julgar Edom e o dia que Deus vai restaurar Israel. Em segunda instância, o dia do Senhor é quando Jesus nasce. Quando o Senhor pisa na terra, encarnado. Aí ele nasce, ele cresce, ele executa o ministério, ele morre, ele ressuscita e vai à destra do Pai. E voltará. Então o dia do Senhor agora em terceira instância aponta para a segunda vinda de Cristo. E é isso que a gente precisa se lembrar toda vez que a gente lê uma profecia. Então, por exemplo, ó, deixa eu dar uma mexida aqui. Ó, nós temos aqui a profecia. Ó. Então essa bolinha que eu estou fazendo vermelha aqui é o Obadias profetizando no tempo dele. Quando o Obadias estava profetizando, ele está ali. Então, como é que funciona uma profecia? E eu chamo isso aqui de reverberação profética. Que é reverberar, né? Um negócio que bate e continua. O som, por exemplo, né? Bate na parede, vai e reverbera. Continua rodando dentro ali do ambiente. Então, a figura que eu acho mais fácil da gente entender o que é essa reverberação profética, é quando a gente joga uma pedra na água. Já viu o que acontece quando você joga uma pedra na água? Então, se a pedra é aqui, o Estevão falou, afunda. É isso mesmo, Estevão, a pedra afunda. Só que forma aquela figura mais ou menos assim, já viu? Você joga a pedra e ela forma aquelas ondas circulares, né? E em volta. Então, é isso que eu estou chamando de reverberação profética. Ou seja, o Obadias está falando no tempo dele. Então, essa primeiro círculo ali, ó, o dia do Senhor. Então, como é que a gente entende o dia do Senhor? O DS lá, que o Obadias tanto fala, o dia do Senhor, no dia do Senhor, o dia do Senhor. No tempo do Obadias, o dia do Senhor é o juízo de Edom. Quando Deus vai julgar aquele povo que insiste em viver
desagradando, desobedecendo, fugindo de Deus, e embora sejam parentes, e a gente vai ver daqui a pouco por quê, embora eles sejam familiares de Israel, eles não querem viver buscando o Deus de Israel. Então, o dia do Senhor, em primeira instância, é o juízo de Edom. É profecia por quê? Porque o juízo de Edom aconteceu alguns anos depois que Obadias profetizou. E profecia sempre aponta para o futuro. Mas não quer dizer que é o nosso futuro. É o futuro do Obadias. Então, se aconteceu anos depois do Obadias, é futuro. Ainda que foi muitos anos antes de Cristo. Então, primeiro cumprimento, vamos chamar assim, né? O cumprimento da profecia. Quando que essa profecia se cumpriu? Nos dias de Obadias, o dia do Senhor se cumpriu quando Edom foi julgado, aquele povo foi destruído. Só que o dia do Senhor, em segunda instância, aponta para a primeira vinda de Cristo. Porque quando Jesus pisa na terra, ele também está estabelecendo juízo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O rei está entre nós, o reino chegou. Então Jesus vem para julgar. E aí é o dia do Senhor, quando ele veio e pisou na terra para cumprir a sua missão naquela primeira vinda. E aí ele morre, ressuscita, sobe. E ele vai voltar. O Novo Testamento está cheio de profecias dizendo que ele vai voltar uma segunda vez. E quando ele voltar, ele voltará para estabelecer o juízo final. O último juízo, que é para toda a humanidade. Para todos que morreram e para aquela geração que vai estar viva quando ele voltar. Então, a terceira via aqui, ó, terceira bolinha ali, não sei se eu consigo apagar aqui não, é a segunda vinda. Então você tem o primeiro cumprimento da profecia de Obadias, alguns anos depois da sua profecia, o juízo de Edom. Aí, centenas de anos depois do Obadias, 700 e alguma coisa, Jesus nasce. Essa profecia está se cumprindo de novo, o dia do Senhor, quando o Senhor pisou na terra. Ele vai, mas quando ele voltar, o Novo Testamento também chama esse evento de o dia do Senhor, porque ele voltará para julgar. Então, em terceira instância, essa profecia aponta também para a segunda vinda. Entenderam? Tranquilo? Então, a primeira reverberação aí já se cumpriu, a segunda também, a gente aguarda a terceira, que é a segunda vinda. E dá para fazer isso, gente, com todas as profecias. Todas as profecias, do Antigo ou do Novo Testamento, você tem um cumprimento e que ele vai reverberando. Então, algumas coisas de Apocalipse, de Tessalonicenses, são as únicas profecias que ainda não tiveram o primeiro cumprimento, porque apontam para a segunda vinda, diretamente para a segunda vinda. Então, a gente vai aguardar, quando Jesus voltar, aí se cumpre essa profecia. Mas a maioria das profecias já tiveram um primeiro cumprimento, que reverbera na primeira vinda de Cristo e que reverberam na segunda vinda de Cristo também. Então, o título, o nome do profeta, servo do Senhor, né? Obed. Obed é servo em hebraico. Então, é Obed-Iá. É o servo do eu sou. Obed-Iá. E aí, transliterado, ficou Obadias. E sobre a autoria, né? Ele é o menos conhecido, e é o que tem mais ausência de detalhes da sua biografia. Onde que ele nasceu, filho de quem, o que ele era, o que ele fazia da vida. É o profeta que a gente tem menos informações a respeito da sua biografia. Os acontecimentos de Obadias começam em mais ou menos 926, logo
ali depois da divisão dos reinos, a Israel, né, se divide de Judá, em cima o Jeroboão, embaixo o Roboão, e já acontecem, né, os primeiros problemas, primeiras crises, as primeiras dificuldades, porque o povo dividiu, está mais ou menos 25 a 30 anos divididos, então depois de 2, 3 décadas da divisão, o povo já começa a experimentar algumas dificuldades. Deus levanta o Obadias para já começar a bater no povo que está errado porque dividiu, está errado porque tanto Jeroboão quanto Roboão não buscaram a Deus, não foram sábios, não foram obedientes, não foram crentes, então já vai tendo esses primeiros primeiro caos, né, as primeiras dificuldades e as primeiras pancadas do profeta. Foi escrito, né, por volta de 845, começou a ser escrito. O contexto político. Então, em Judá, na parte sul, capital Jerusalém, após o próspero e piedoso reinado de Josafá, seu iníquo filho Jorão tornou-se o único governador de Judá em 848 a.C., aos 32 anos de idade. No princípio do reinado, ele matou todos os seus irmãos e reinou 8 anos com sua idólatra esposa Atália, filha de Acabe e Jezabel. Vítima de uma horrível doença intestinal, Jorão teve uma desonrosa e dolorosa morte, conforme Elias tinha predito em sua carta. Isso está lá em 2 Crônicas 21. Devido à iniquidade desse rei, o Senhor permitiu a revolta de Edom contra Judá e a pilhagem da casa do rei pelos filisteus e árabes. Isso está em 2 Crônicas 21 também. Isso lhe custou a perda de todas as suas esposas e filhos, exceto Atália e Acasias. Evidentemente, após uma dessas pilhagens, quer dizer invasão, invadiu e destruiu, roubou, fez o que quis, né? Realizado pelos edomitas, Obadias, que receberam uma visão do Senhor, escreveu o seu livro. Então, qual é o contexto político? O rei de Judá é ímpio, não quer saber de Deus, só idolatria e fazendo o que é errado. Aí Deus fala: ô povo de Edom, pode dar um susto lá em Judá, porque eles estão precisando de um corretivo. E se não tomar um susto, não se arrepende. Se não arrepender, não resolve. Então, deixa Edom dar um susto neles lá para ver como é que vai ser a reação deles. Aí eles tomam um susto, a próxima geração converte, aí entra num período de obediência legal. Daqui a pouco desobedece, aí vem mais uma crise. E vai assim até que a Babilônia entra e destrói de vez. Então, o relacionamento de Judá com Edom, embora Israel e Edom fossem originários de irmãos gêmeos, quem é Edom? É o Esaú, gente. Descendência, né? Descendentes de Esaú, de Edom. Então, eles são os edomitas. Tornaram-se inveterados inimigos. O seu relacionamento pode ser resumido nos seguintes acontecimentos. Então, presta atenção. Essa guerra de Esaú contra Jacó, edomitas contra judeus, essa guerra existe até hoje. Que guerra é essa? É a guerra da Palestina. Porque os árabes são descendentes de Esaú. E os judeus, descendentes de Israel. De Judá, que é de Israel, que é de... É o Jacó que virou Israel, né, gente? Então, você tem o Esaú, que era o primogênito. O Jacó nasceu depois, agarrado no calcanhar do irmão. Então, a quem pertence a herança? Ao primogênito. Então, o povo fica, essa terra aqui é do Esaú. O Esaú é o primogênito. Aí o pessoal, não, mas o Jacó virou primogênito porque o Esaú, lembra da história? Vendeu, né, a sua primogenitura. Aí o pessoal fala, não, o que o Esaú fez, problema é dele. Isso não muda a lei, e a lei diz que é do primogênito. Então a terra é nossa. Aí o judeu fala, não, a terra é nossa. É nossa. Então o pau quebra e está quebrando até hoje.
Então, 1406, Edom recusou passagem a Israel a caminho do Jordão, lá atrás. 992, Davi conquistou Edom, matando a maioria dos varões. 860, Edom com Moabe e Amon, tudo parente, gente. Quem é o Moabe? É o filho de Ló. Lembra? A esposa de Ló virou estátua de sal e ele tinha 2 filhas. Fugiu com as meninas. Aí as meninas pensaram, o nome de papai vai desaparecer da terra, porque só passa o nome do homem. Então, se nós somos meninas, a gente vai casar com homens, o nome que vai passar para os nossos descendentes é o nome do nosso marido, o nome de papai vai desaparecer. Aí elas tiveram aquela ideia terrível, vamos dar vinho para ele vai chapar o coco, a gente bota uma maquiagem, uma roupa diferente, vou lá e seduzo ele, deito com ele, e se eu engravidar de um menino, aí é o filho do papai, e aí o nome dele não desaparece da terra. Ele precisa ter um filho menino. Aí acontece, quando o menino nasce, qual o nome que deu a ele? Moabe, que significa do pai. Ave é pai em hebraico. Moabe é do pai, porque o nome do menino, a mãe deu, ele é filho do meu pai. Ué. Ele é do pai, Moabe. E o Ló foi pai e vô do mesmo menino. Olha que doideira. Ele é pai porque é filho dele, ele deitou com a menina. Mas ele é vô porque aquele menino é filho da filha dele. Vê se uma história que começa desse jeito vai acabar bem. A não ser que haja arrependimento, conversão, e Deus pode transformar qualquer história. Mas não houve arrependimento, não houve conversão, os descendentes de Moabe virou tudo inimigo do povo de Israel. Aí Edom revolta-se contra Judá, constituindo o seu próprio rei. 845, Edom e Filistia entra e invade Judá. Então Edom era pequeno, mas eles sempre faziam alianças. Chamava os moabitas, os amonitas, vamos invadir, ajuda a gente a invadir. Se a gente invadir, a gente divide a terra. Aí não conseguiram, aí chamaram os filisteus. E aí Amazias atacou Edom, matando 20 mil homens. Tudo isso está no livro das crônicas, registrado. 586, quando a Babilônia invade e destrói o templo em Jerusalém, Edom vingativamente ajudou a Babilônia a destruir Jerusalém, e por esse motivo foi-lhe permitido estabelecer-se na parte sul de Judá. Então, quando Nabucodonosor invade Jerusalém pela última vez e destrói o templo, ele conta com a ajuda dos edomitas. Cidades e terra de Edom foram tomadas pelos árabes, nabateus, forçando os edomitas a irem para o centro-sul de Judá. Judas Macabeu, aí a gente já está no período interbíblico, aquele período ali entre Malaquias e Mateus, de 400 anos. Então, em 300 a.C., a Grécia já é o império e os árabes estão atacando Edom. Em 165, a Grécia já está em declínio e Roma já começa a se despontar como novo império. Então, o Judas Macabeu, essa história, né, a gente conhece, tomou Hebrom, que se tinha tornado capital dos edomitas. Como é que a gente sabe disso? O livro dos Macabeus, que a gente não considera um livro canônico, inspirado, mas ele está inserido na Bíblia Católica e a gente tem condição de ler e aprender alguma coisa histórica. 40 a.C., Herodes, o idumeu, sucedendo a seu pai Antipater, tornou-se rei da Palestina, conquistando Jerusalém. Olha só de onde vem o negócio. E os edomitas, em 70 depois de Cristo, se aliaram aos romanos para destruir Jerusalém. Quando o general Tito destrói o templo em 70 depois de Cristo e nunca mais foi reconstruído o templo em Jerusalém, está lá os edomitas ajudando. Ou seja, qualquer um que quiser invadir Jerusalém conta com a ajuda dos edomitas. Até hoje. Pois não, Vanessa?
Ok, vou explicar. A pergunta da Vanessa é muito boa. E que bom que tem essa pergunta, porque, né, vocês estão aí refletindo. Porque teologia é um exercício de reflexão. Se não refletir, não produz. Então, a Vanessa perguntou o seguinte, e essa é só a primeira, tem uma outra ainda, né? Ficou um pouco confuso, porque no início eu falei, Deus permitiu Edom de atacar Judá, aí o povo se arrepende, vem uma geração boa, aí o povo desvia, aí Deus permite de novo e vai usando Edom para dar uma lambada no povo, e o povo arrepender, e a geração seguinte sempre se dá mal. E aí eu disse que é Deus que está no controle, mas fica meio... Como que a gente entende que Deus está no controle se Edom continua invadido sempre, né? Então, a Vanessa ficou bugada nesse sentido aí. Isso. Uhum. Sim. Aí, principalmente, ela está dizendo, principalmente no ponto em que Deus usa Edom e depois destrói Edom. É exatamente isso. Da mesma forma que Jonas, a gente vai ver, Jonas profetiza para Nínive e toda a cidade converte. Aí eles são salvos, não morre ninguém. 100 anos depois, vem o Naum. Naum profetiza contra Nínive. 100 anos depois de Jonas, e Naum vira e fala assim, ó, agora já era, todo mundo vai morrer e Nínive vai desaparecer da terra. E tchau. Então é a mesma coisa. Edom, vai lá e dá um susto neles, porque eu preciso que eles entendam que eles não podem continuar vivendo desse jeito, senão eles vão perder a terra. E eu não posso permitir que eles percam a terra. Então, olha como fica Deus na história. Eu vou botar esse povo aqui e ninguém vai tirar esse povo daqui. Aí o povo, beleza, então a gente pode viver de qualquer jeito? Aí Deus fala, não, tem que obedecer a minha lei. Aí o povo, tem que obedecer a lei para permanecer na terra. Mas já existe uma promessa de que a gente não vai perder a terra. Uhul, vamos viver de qualquer jeito. Aí Deus, não é bem assim. Então, vem cá, Edom, dá um susto neles lá. Está vendo? Vocês podem vir a perder a terra. É só continuar vivendo desse jeito rebelde. Aí o povo, não, Deus, misericórdia, vamos viver de acordo com a lei. Então, beleza, Edom, sai fora. E aí, para honrar aquela geração que foi crente, Deus traz o juízo sobre Edom. Mas a gente vê que eles não foram destruídos completamente naquela época. Tanto que até em 70 depois de Cristo, eles estão lá ajudando o general Tito a derrubar o templo. Então, como é que funciona? Deus é longânimo, até com edomitas, até com ninivitas, com todos. Porque a gente precisa tirar da nossa cabeça essa ideia que Deus só age com os crentes. Que Deus só fala com crente, que Deus só opera na vida de crente, que Deus tem o seu povo e o resto que se lasque. Não, Deus sempre, desde Abraão, Ele falou isso claramente, eu vou te abençoar, e através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, quem está errado na história? Não pode ser Deus, é o povo que confundiu eleição com predileção. Eles eram o povo eleito, mas não era o povo predileto. Então Deus usa Edom, Deus usa vários povos ao redor, permitindo que eles invadam, que eles deem um susto nos judeus, para que eles se arrependam, para que eles entendam que se eles não viverem conforme a lei, eles vão acabar perdendo a terra. E Deus vai permitindo, Vanessa, várias ocasiões, pela sua longanimidade. Aí o povo conserta, daqui a pouco está desviado de novo. Aí Deus permite,
conserta, daqui a pouco está desviado de novo. Aí a longanimidade de Deus não é a eternidade de Deus. Deus é eterno e Deus é longânimo, são dois atributos diferentes. Um é incomunicável, o outro é comunicável. A eternidade de Deus não é comunicável com a gente, ninguém aqui é eterno. A gente teve início, eternidade é não ter início e não ter fim. A gente herdou a vida eterna de Cristo, em Cristo, crendo nele, pela obra do Espírito, a gente vai acessar a eternidade. Mas nós não somos, essencialmente, e não temos o atributo da eternidade, nem da infinitude, nem onipresença, onisciência. A gente viu isso ano passado nas aulas, né, de teontologia. Então, a eternidade de Deus é um atributo. A longanimidade de Deus é outro atributo. Então, dizer que uma coisa é longa é uma coisa. Dizer que a coisa longa é eterna é outra coisa. Então, às vezes, tem o fruto do Espírito, que a gente aprendeu também ano passado, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, né? Longanimidade, macrotumia, tumoi é obra da carne, é explosão, raiva. Tumia é o que produz tumoi. Então, o que é que produz a explosão? Um pavio, por analogia, né? Então, macrotumia é ter um grande pavio. Pavio curto, obra da carne, explode rápido. Pavio longo, obra do Espírito, longanimidade. Aí às vezes os meninos lá em casa, quando eu dou umas espaventadas lá, os meninos falam: ai, cadê a macrotomia? Aí eu falo: o pavio é longo, mas não é eterno. Demora a explodir, mas uma hora explode. Então a longanimidade de Deus é a mesma coisa. É aquela ideia que a mão de Deus desce lenta, mas desce pesada. Então Edom, então Nínive, então aqueles que insistem em viver rebeldes a Deus, a mão está descendo. Pode parecer que está demorando, mas na hora que chegar o juízo, ninguém pode escapar. Entendeu, Vanessa? Os árabes, sim. Certo. São verdade. É porque, quando eu falei árabe, eu não falei no sentido genético, né? Eu falei no sentido territorial. Quem hoje habita as Arábias, entendeu? Mas foi bom você tocar nesse assunto. Que o Ismael é o primeiro filho do Abraão, né? E é a mesma guerra. Quem é o primogênito, né? O Ismael é o primogênito. Aí o pessoal: não, o Isaac é o primogênito. Mas o Ismael é o primeiro filho de Abraão. Aí os judeus dizem: mas a promessa não foi feita por Abraão. Na descendência envolvia Sara. Então é o primogênito de Sara que é o filho da promessa. Não é o primogênito do Abraão. Porque ali foi um jeitinho que Sara deu. Pegou Agar e aí engravidou e nasceu Ismael. Aí depois que nasce o Isaac, então ele é o filho da promessa porque envolvia a questão da fertilidade. Ela não podia ter filhos, como ela teve filho, o filho da promessa é o Isaac. Então ali já tem uma briga, pelo mesmo motivo. Quem é o primogênito? Ismael. Aí os ismaelitas, que também hoje são árabes, habitam na região lá das Arábias. São descendentes de Ismael. E depois do próprio Isaac, ele tem o Esaú e o Jacó, são gêmeos. O primeiro é Esaú, o Jacó é o segundo. Aí a mesma briga. Quem é o primogênito? É um, é outro, mas ele vendeu, não vendeu, ele abriu mão. E aí a mesma briga de quem é o primogênito produz essa guerra. E ela existe até hoje. Por quê? Porque até hoje tem geneticamente descendentes de Edom,
que estão ajudando os geneticamente descendentes de Ismael, habitando na mesma região, com o mesmo propósito: tomar aquela terra porque é deles. Agora ficou bem claro, né? Tranquilo? Ok. Obrigado, Vanessa. Então, a força política de Edom: eles eram um povo orgulhoso, ousado, conhecido pela sabedoria e força. Escarpadas montanhas que viviam davam isolamento e proteção natural. Os verdejantes planaltos proporcionavam viçosos pastos e rebanhos. Então, Selá, que é em grego Petra, as cidades mais coloridas da terra, erguidas sob o arenito, quase invulnerável, tem poucas entradas, a principal é Sicla, Ou seja, eles foram habitar numa terra que privilegiava eles por conta dos ataques dos outros povos. Eles escolheram um lugar bem privilegiado para morar. O contexto espiritual. Então, o cenário religioso. Em 845, Judá estava sob o governo de Jeorão, um rei iníquo, que juntamente com a Atália permitiu o culto a Baal. Acabe e Jezabel, sogros, tinha introduzido esse culto em Israel cerca de 25 anos antes. Isso fez com que o Senhor, para punir Judá, permitisse a invasão estrangeira. Do mesmo jeito que Deus permitiu que a Assíria invadisse Samaria por causa do culto a Baal, agora Ele está permitindo que Edom invada Judá por causa do mesmo motivo. Só que lá em cima Deus usou Elias, aqui embaixo Deus usou Obadias. Mas é a mesma situação, mesma idolatria, mesma rebeldia, por isso a mesma situação de invasão. Elias e Eliseu, já disse. Contexto geográfico. Então, Edom ficava na cadeia de montanhas nos planaltos do Monte Seir, a sudeste de Judá, além do Mar Morto. Seu território estendia-se desde Moabe, no rio Arnon, até o Golfo de Acaba, distante 160 quilômetros. Petra, a cidade, ficava no meio. Após o cativeiro de Judá, em 586, Edom tomou o sul da terra dos judeus, fazendo de Hebrom a sua cidade principal. Então, eles estão ali na vizinhança. Eu não sei se eu vou botar um mapa aqui. Não tem, não. Deixa eu abrir aqui, então, para vocês entenderem. Será que vai ter... Será que vai ter de Edom? Ah, tem aqui, ó. Olha só. Dá para ver? Bem fraquinho, né? Nós vamos ter um data show top aí daqui a pouco. Então vejam bem. Ah, esqueci minha canetinha lá dentro. Mas está fácil. Ó, a parte amarela ali, ó, reino de Edom. Aí lá do lado, ó, tribos árabes, está vendo? Então lá são os descendentes de Ismael, vizinhos. Ó. E aqui os descendentes de Esaú. Eles estão no mesmo território. Um tem uma genética, o outro tem outra, mas eles estão unidos nesse propósito. Qual é o propósito? Tomar Judá, principalmente Jerusalém. Então Moabe está do lado de lá do Mar Morto, e Judá, principalmente para o lado de cá. No cantinho lá tem os filisteus. Lá em cima de Moabe tem o Amon. Então, ó, amonitas, moabitas, edomitas, os ismaelitas, que são os descendentes, de Ismael, junto com os filisteus, esse cinturão que envolve Judá, tá vendo? Pega lá de cima e desce o Mar Morto, eles estão todos em volta de Jerusalém. E eles estão de vez em quando se unindo para invadir. Aí, olha só, até hoje, a pergunta é: como que esses judeus conseguem ficar naquele lugar e esse monte de inimigo em volta e ninguém tira eles de lá? Obrigado, Rodrigo. A caneta, então, ó, Judá está aqui, ó, Jerusalém aqui. Bom? Mar Morto, ó, no finalzinho, no parte norte do Mar Morto, um pouquinho para a esquerda, Jerusalém. Então, ó, Israel está aqui em cima,
Betel, ó, Samaria capital, adora aqui em Betel. Jerusalém capital de Judá. E você tem aqui os filisteus, aqui os árabes, ismaelitas, edomitas, moabitas e amonitas. Esses povos aqui, e aqui você tem Damasco, capital da Síria, e aqui Fenícia. Então, e a Assíria aqui em cima. A Assíria invade aqui o norte e Edom invade aqui o sul. Na mesma situação, enquanto aqui em cima a idolatria está correndo solta em Betel, aí Deus permite que a Assíria invada aqui. Lembra do Isaías, capítulo 6, 7, 8 e 9? No ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor, ele estava sentado no trono, lá. Aí depois vem Jotão e Acás, né? Aí o reinado de Acás, chega a notícia lá em Jerusalém, que a Síria está se juntando com Israel, né? Israel está se juntando com a Síria, que está se juntando com os moabitas aqui, para invadir Jerusalém. Aí chega a notícia e o Acás desespera, né? Assim como se agitam as folhas das árvores no bosque, ficou o coração dele. Aí ele não conseguiu dormir, saiu de madrugada, ficou lá desesperado, meu Deus, vão me invadir, eu vou perder por quê? A Síria está se juntando com Israel, que são 10 tribos, e ainda com a ajuda de Moabe. E Edom, e Ismael, e os filisteus ainda estão aqui na retaguarda, porque se alguém invadir de lá, eles invadem de cá, porque estão sempre, todos esses povos aqui, gente, estão sempre querendo se unir para invadir ali. E aí o Isaías fala com ele, né? Pede um sinal para Deus. E ele fala, não preciso de sinal, eu creio. Aí o Isaías fala, mas um sinal vai ser dado, mesmo sem você querer. A virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Ou seja, quando nascer o seu neto, daqui a alguns anos, e ele atingir 12 anos de idade, a idade de comer manteiga e mel, diz na profecia, então você vai ver que Deus está conosco. E se você crê que Deus está conosco, que não vai deixar você ser destruído, bota o nome no seu neto de Emanuel, Deus conosco. Aí, o primeiro cumprimento da profecia de Isaías é esse, quando eles conseguem ter a vitória sobre a união de todos os outros. Aí reverbera no nascimento de Cristo. Mateus fala, aquela profecia do Isaías que se cumpriu lá, na verdade, olha, está se cumprindo aqui, porque a virgem concebeu e deu à luz um menino, o nome dele é Emanuel. Então, o nome dele é Jesus. O nome, né, civil. Mas o nome no sentido de que a missão e o ministério dele é ser Deus conosco. Ok? Então, no contexto geográfico, eles estão beneficiados, porque estão naquela parte sul. Obadias. Acabou? Acabou. Não, foi só um. Então, objetivo do livro: anunciar a destruição final de Edom. Aí você vê, Edom foi destruído completamente. Algumas pessoas edomitas sobreviveram, tanto que eles ficaram ajudaram a Babilônia, depois ajudaram a Grécia, depois ajudaram Roma. Eles estão sempre ali ajudando quem quer que esteja contra Jerusalém. E hoje, né, se misturam, e um ou outro que sobrou se misturou e é o povo árabe. Mas Edom enquanto nação, porque esse é o ponto. Será que existe algum ninivita? Provavelmente, alguém de Nínive casou, teve filho, saiu de Nínive, foi habitar em outro lugar. Então, se você puxar no mapeamento genético, uma pessoa desses, quantos bilhões que tem agora? Já 9? É 9 bilhões que tem no mundo? Até esses dias era 7, né?
É quantas pessoas que tem no mundo, gente? É 9 bilhões? Nós estamos sabendo legal, né? Vamos botar aqui, população mundial. 8 bilhões, ok. 8 bilhões, bilhões, Estima-se que a população chegou aos 8 bilhões em 15 de novembro de 22. As Nações Unidas estimam que a população humana chega até 11 bilhões em 2100. Rapaz, muita gente, né? Então, se fizer um mapeamento genético, atenção, Vanessa, se fizer um mapeamento genético, vai encontrar traços de DNA de algum ninivita? Claro, mas Nínive enquanto cidade, como profetizou Naum, não existe mais. Não tem uma cidade no mundo que chama Nínive, acabou. E não tem uma nação no mundo que chama Assíria, acabou. Porque essa foi a profecia de Deus. Desaparecerão da terra. Então, quando Deus, na profecia, tanto em Naum, com os assírios, quanto Obadias, em relação aos edomitas, é uma profecia de juízo contra a nação. Não é assim que todos os descendentes de Edom vão morrer. Não. Edom, enquanto nação, não vai existir mais. Tanto que não existe hoje um país chamado Edom. Não tem. Entenderam? Não tem um país chamado Assíria, a cidade chamada Nínive. Mas alguns descendentes, lógico que existe. É a mesma coisa da destruição do norte. Quando Deus profetizou que o reino do norte, dividido de Judá, seria destruído, se você puxar no mapeamento genético, é lógico que tem vivos hoje no mundo, descendentes de Rúben, de Simeão, de Gade, de Azer, de Naphtali, de todos os 10 das tribos do norte. Mas enquanto nação, o nome Israel, capital Samaria, adoração em Betel, a nação de Israel foi destruída e não reconstruiu mais. Então, Judá voltou depois da Babilônia, reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, e Judá voltou a existir como nação. Ok, gente? Israel na Bíblia não é um país. Israel virou país agora, 1948. Tá bom? Até 1948, Israel não era país. Era só a nação de Judá que voltou a habitar naquele lugar ali. Então, eles tiveram o reconhecimento como nação agora. Em 2028, vai fazer 80 anos. Então, quando nas profecias fala de um juízo contra um povo, a gente precisa sempre ler dessa forma. Não é que todas as pessoas vão morrer, é que enquanto nação, aquele povo não existirá mais. Ok? Reafirmar o triunfo de Sião, ou seja, esse lugar, esse povo que habita nesse lugar, é o Monte Sião, aquele conjunto de montanhas em volta de Jerusalém, aquilo ali vai permanecer com o povo que Deus quer que fique ali. As contribuições de Obadias, o triste destino do filho favorito de Isaac, o Esaú, desapareceu enquanto nação. Uma lição sobre o rancor na família. Olha essa lição, o que o livro de Obadias nos ensina? Que uma briga de irmãos pode gerar uma guerra entre nações que dura centenas de anos. Olha a importância de termos harmonia dentro de casa. A briga de 2 irmãos pode gerar uma guerra incontrolável por centenas de anos. E olha quanta gente morreu, quanta gente sofreu por causa da briga de 2 irmãos. O livro pequeno com grande prólogo. Então, Obadias é um profeta menor, o livro é pequeno, e ele tem uma introdução gigantesca.
Deus, né, levanta o Obadias e ele vai ali, então, irmãos, por que a gente precisa entender? E Deus vai julgar Edom e nós vamos continuar vivos enquanto nação. Então ele introduz muito, e na hora de dar a cajadada mesmo, acaba rapidinho. Aí tem detalhes aí sobre esse grande prólogo, porque ele faz questão de explicar por que nós estamos vivendo essa guerra. Isso começou na briga dos irmãos lá atrás. Então ele vem contextualizando a briga até promulgar o veredito de Deus. E aí, Herodes, né? Já ficou claro que Herodes é um edomita? A cristologia, o nome do profeta aponta para Cristo, é o servo de Deus, o servo do Iá. E aí vem Jonas. Então, não tem muita coisa, é isso mesmo. Deus vai julgar Edom e os judeus vão prevalecer, porque são servos de Deus. Pois não. Tinha uma segunda pergunta? O Ismael, tá certo. É Shed? A sua Bíblia de estudo é Shed? NTLH de estudo, ok. Então, para EBD, ok. A Vanessa está dizendo o seguinte, para quem está em casa e não consegue ouvir as perguntas, né, é sempre bom a gente refazer aqui para o pessoal acompanhar também lá. A Vanessa perguntou que ela está com uma Bíblia de estudo e o comentarista ali da Bíblia sugere que a destruição de Edom foi porque eles se alegraram na destruição de Jerusalém. Então a leitura da Vanessa eles terem ajudado a destruir Jerusalém não foi pior do que eles terem se alegrado com a destruição de Jerusalém. Como eles se alegraram, então Deus trouxe o juízo e destruiu. A visão do comentarista é boa. O negócio é a proposta dessa Bíblia. Ô SBB, não briga comigo não, você sabe que nós somos amigos. Assir, estamos juntos, hein? A turma da SBB aí, tudo amigo meu, e a gente está lá direto, e não, né? Mas eles sabem. A proposta da NTLH, o nome já diz, né? Nova tradução na linguagem de hoje. É ser uma Bíblia mais popular, mais para leigos, porque qualquer um lendo entende, né? É uma versão muito dinâmica, beirando quase a uma paráfrase, e ela não tem como objetivo ficar muito fiel ao original. A ideia dela é pegar a ideia central do texto, usar as palavras de hoje, um vocabulário mais popular, para que todo mundo possa entender a Bíblia ao ler. Então a NTLH de estudo, ela segue a mesma proposta, porque a ideia aí é que uma pessoa leiga, né, de conhecimento no máximo básico da Bíblia, da teologia, esteja lendo nessa versão que é mais fácil de entender, e um comentário para ajudá-la a compreender. Por isso que eu disse, para EBD, ok, a gente entender que ter ajudado o povo, os inimigos, a destruir Jerusalém, não foi pior do que ter se alegrado com a destruição de Jerusalém.
Pois não. Sim. Tá, a Vanessa disse ali que ela está lendo na NTLH e eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. E essa daqui já é até mais fácil de entender, né? Na outra Almeida ficaria mais... Então, diz assim, ó, por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Lembra, gente, é profecia. Então, Jacó aqui não é a pessoa do Jacó. Jacó aponta para os judeus, que são todos descendentes de Jacó. E os edomitas são os descendentes de Esaú. Então, como Esaú é irmão de Jacó, quando o profeta vai falar dos descendentes de Esaú, ele chama de Edom. Quando ele vai falar dos descendentes de Jacó, ele chama de Jacó. Mas não é a pessoa de Jacó, é a nação de Judá, que é formado de descendentes de Jacó, ok? Então, por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Porque vocês invadiram, né? Porque vocês estão atacando e vocês são parentes. Os pais de vocês eram irmãos, inclusive gêmeos. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes, vocês eram um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá, no dia da ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão, não devia ter olhado com prazer para o seu mal, você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens, você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida, porque o dia do Senhor está prestes, porque assim como vocês beberam, assim como haverá livramento em Sião, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. Aí começa a linguagem profética para falar do juízo. Então, Vanessa, eu disse, para EBD, sim. O que eu quero dizer? Essa leitura não está errada. Eles foram julgados porque se alegraram, eles foram julgados porque, na verdade, se você ler tudo, você vai ver que não é só alegria, é por tudo, por tudo. Vocês podiam não ter atacado, atacaram. Vocês podiam não ter ajudado, não ajudaram. Vocês podiam ter ficado quieto e sorriram. Vocês podiam ter deixado alguns fugirem. Vocês mataram os que fugiram. Então é como se Deus estivesse mostrando tudo que eles erraram. Tudo. A alegria pela destruição é um dos itens, mas são muitos itens. Por isso que eu falei que para EBD ok, porque é uma leitura superficial. Porque Deus, aí vem agora uma leitura mais profunda. Então, para EBD, é isso aqui mesmo, eles erraram tudo isso, e Deus está mostrando item por item. É como se Deus estivesse, porque é um profeta falando, né? É um juízo através de um discurso de um homem. Então, como que os edomitas, eles não creem em Deus, eles não conhecem Deus, eles não sabem nada. Então, como que os edomitas iam saber, para poder crer na profecia, para poder, né, saber que aquilo é verdade, se nenhum detalhe do que eles fizeram fosse revelado nessa profecia? Então Deus está aqui revelando para os edomitas a sua onisciência. Ninguém viu o que a gente fez, e é como se Deus tivesse, ninguém viu o que a gente fez, e Deus está dizendo, mas eu vi tudo. Sabe quando vocês estavam lá na encruzilhada escondido, e alguns judeus vieram fugindo, e vocês mataram eles que estavam fugindo? Ninguém viu, eu vi. Então, eu prefiro essa leitura mais profunda, porque a gente está no EBD, né, mas, sei lá, eu quero dar uma substancinha um pouco a mais, para vocês também dar uma... Então, assim, para quem pegou até agora, amém, mas para quem, né, consegue pegar mais, a gente dá mais um pouquinho. Então, qual é, de fato, aqui,
a revelação de Deus nessa profecia. Ele está mostrando para os edomitas: ninguém viu o que vocês fizeram. Só viram o que vocês fizeram publicamente. Mas aquilo que vocês fizeram escondido, nas encruzilhadas, e tal, eu vi tudo, eu sei tudo. Por isso que eu vou julgá-los e vou destruí-los. Então, para onde isso aponta? Para o dia do Senhor. Qual é a lição, de fato, que a gente precisa extrair daqui? Quando Jesus voltar, o que Ele vai dizer para cada um é: ninguém viu, mas eu vi. Entendeu? Nossa, mas tal pessoa era tão bom. Porque a gente viu publicamente. Mas quem julga não depende do público, porque quem julga vê no secreto. O nosso Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, por isso só Ele pode julgar, porque só Ele conhece a intimidade, o secreto, aquilo que todo mundo fez e ninguém viu. Ele viu e Ele vai julgar. Então isso acontece com Edom, e isso também vai acontecer na segunda vinda de Cristo, quando Ele virá para julgar a todos. Por que só Ele pode julgar? Porque só Ele sabe tudo. Ok? Entendido? Tranquilo, Vanessa? Então não, para não, poxa. Isso é que é bom. Jonas, o Pomba, né? O nome desse cara é Pomba. Então a gente já viu aqui que o nome do profeta, o significado do nome do profeta, tem uma relação muito forte com o ministério daquele profeta. Então, se o Obadias é o servo de Deus, na sua profecia e no seu ministério, ele está dizendo: quem não é servo de Deus será destruído. Então, o Jonas significa pomba. O que tem a ver pomba com o ministério dele? Porque ele voou, né? Ele é o primeiro missionário transcultural. O cara que saiu do seu povo, da sua cultura, e foi lá, na outra cultura, pisou na terra e pregou para o povo da outra nação e da outra cultura, e a cidade inteira se converteu. Então é nesse sentido, ele voou, né? Lá de Jope, primeiro tentou fugir no grande peixe, não é baleia, tá bom, irmãos? Então, grande peixe, e depois que o peixe vomitou ele na praia, ele ainda andou 1000 e tantos quilômetros. Então a gente imagina que ele desceu na praia e já saiu pregando, né? O primeiro surfista de Cristo da história. Não, irmãos, Nínive ficava lá para dentro, vocês viram ali no mapa? Nínive fica lá em cima, a capital da Assíria. Então, lá do porto de Jope, onde ele foi cuspido, até lá na Assíria, é um lugar, 1000 quilômetros que ele teve que andar. Então, o tema de Jonas é a amplitude da misericórdia de Deus e a limitada obstinação de Jonas. O que esse livro quer ensinar para nós? Que Deus quer alcançar todo mundo, mas nós, na nossa limitação, às vezes, atrapalhamos Deus de alcançar todo mundo. Porque a gente acha que Deus só quer alcançar os crentes e filhos de crente. Não, Deus quer alcançar todo mundo, Deus quer abençoar todo mundo, Deus quer transformar a história de todo mundo. Não importa se eles são os piores da face da terra. Os ninivitas eram os mais cruéis, os mais temidos, os mais rebeldes, e não é que Deus queria salvá-los também? Então a gente precisa aprender isso e cooperar com Deus nesse propósito de salvar a todos. Então, os primeiros capítulos, a salvação miraculosa de Jonas no ocidente, ele está indo para Tarsis, ele está no lado ocidente do mundo, e a salvação miraculosa de Nínive, no oriente. Então, olha só que interessante, gente. Deixa eu abrir aqui um...
Abri um mapa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha esse detalhe aqui que legal. Será que esse aqui vai dar? Cadê o mapa? Esse aqui. Esse aqui está bem ruim. Esse aqui está um pouco melhor. Olha só. Está dando para ver aí? Mais ou menos, né? Vou te ajudar. Olha isso. Eu acho que o branco, né? Rapaz. Aqui, ó. Aqui é a Espanha. Bolinha branca lá. Tá vendo lá a Espanha? Tarsis fica aqui, gente. No sul da Espanha. Tá bom? Tarsis é lá. De onde que o Jonas saiu? De Jope. Aqui, ó. Israel tá aqui, ó. Dentro daquele lugar ali. O porto de Jope é meio que no noroeste. Então ele fica, né, às margens do mar Mediterrâneo, na parte ali de cima. Então ele saiu de Jope e estava vindo para Tarsis. O navio saía de Jope e ia para Tarsis. E onde fica Nínive? Aqui, gente. Lá em cima. Já na parte oriental. Então, se a gente dividir o mundo aqui, né, o Oriente Médio, que está no meio do mundo, se a gente dividir o mundo ali, e dali para cá é Ocidente, dali para cá é Oriente, o que é que o livro de Jonas quer nos ensinar? Além de várias outras coisas. Que Deus salvou Jonas no Ocidente e trouxe ele para o Oriente para salvar uma cidade. Então, qual é a revelação? O nosso Deus age no mundo todo, no Ocidente, no Oriente. Onde tiver gente, Deus quer salvar e transformar. Amém? Então, essa é a primeira lição. Já expliquei a autoria, o significado do nome, sendo pomba. Os acontecimentos, mais ou menos 793 até 753. Os acontecimentos. Foi escrito por volta de 765 a.C. Então, a historicidade dos acontecimentos do livro tem sido desafiada pelos críticos modernos do mesmo modo que Gênesis. Tornou-se quase que uma prova de fogo quanto à aceitação da infalibilidade da Bíblia. Do mesmo modo que Isaías e Daniel são um teste de fé, o livro de Jonas tornou-se um teste de fé devido aos seus inacreditáveis milagres. Então, tem duas coisas em Jonas que são inacreditáveis. Primeiro, como que um homem fica vivo 3 dias na barriga de um peixe. Segundo, como que uma cidade inteira se converte com uma pregação de 7 palavras. Já parou para pensar nisso? São 2 milagres extraordinários. Primeiro, como que o cara ficou vivo na barriga do peixe 3 dias? Milagre. Mas há uma possibilidade biológica também para explicar. Segundo, como que uma cidade inteira se converte com uma pregação de 7 palavras. A gente acha que Jonas ficou pregando, né? Como os pregadores contemporâneos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, falando, o povo foi juntando e foi levantando a mão e aceitando Jesus lá na frente. Gente, não é um culto evangélico, não. É um profeta, 800 anos antes de Cristo. Então, diz o texto que ele andou pela cidade, falando a mesma frase, que tinha só 7 palavras, dentro de 40
dias, Nínive será destruída. Ele só falou isso. Andou pela cidade falando, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E por onde ele passava, o povo convertia. E aceitava o Deus de Israel. E durou mais 100 anos. Aí depois veio Naum, e aí já era. Então, há 2 pontos de vista básicos na história de Jonas. O alegórico e o literal, ou histórico. O primeiro afirma que a história é um mito, uma figura fictícia, para transmitir essa grande verdade espiritual, semelhante às parábolas. O segundo ponto de vista reconhece como história verdadeira. É óbvio que ela deve ser reconhecida como autêntica, pois é apresentada como verdadeira, referindo-se ao povo e a lugares antigos específicos, e não dá indicação de ser fictícia. Jonas é identificado como filho de Amitai. Segundo Reis 14, 25, consegue-se essa comprovação. A tradição judaica, sem exceção, testifica a historicidade literal de Jonas e sua experiência. Já que o Antigo Testamento é a escritura dos judeus, os judeus não consideram Jonas como alegoria. Cristo testificou a historicidade de Jonas, mencionando ambos os milagres como sendo acontecimentos verdadeiros. Ele associa a historicidade de Jonas com a historicidade de Salomão. Então, se um não existiu, o outro também não existiu. O livro afirma que o grande peixe que deu a Jonas um bom alojamento no mar foi preparado pelo Senhor. Esse peixe pode ou não ter sido uma baleia comum. A história secular conta-nos semelhantes casos em menor escala, embora o registro bíblico não dependa de tais confirmações. Não aceitar a história como verdadeira, em virtude dos elementos miraculosos, é questionar toda a escritura ou a estrutura sobrenatural da Bíblia. Moisés, como que o mar abriu? Como que aquela cidade, os muros caíram? Um relâmpago que lambeu aquele sacrifício em cima do Carmelo, com o céu limpinho, vários anos sem chover. Como que Eliseu, as ressurreições, o machado que flutuou, a farinha no veneno e ninguém morreu. Então, não acreditar no milagre do livro de Jonas, porque é muito sobrenatural, a gente coloca em xeque também todos esses outros milagres. Então, é tudo alegoria, tudo é fictício. Então, se a gente acredita em alguns, acredita em outros. Como eu costumo dizer, o versículo mais difícil de acreditar na Bíblia é o primeiro. O mais difícil é o primeiro. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Se você acredita nisso, dali para frente tudo é fácil. Porque um Deus que tem poder para criar os céus e a terra, não pode manter o homem vivo na barriga de um peixe? Não pode derrubar muro? Não pode abrir um mar? Botar um menino na barriga de uma virgem? Tudo fica fácil se você crê no primeiro. Por isso que o primeiro é esse. Porque se você não crê naquilo ali, não precisa nem passar dali para frente. Fecha o livro e vai cuidar da sua vida. Ok? Amém? Você crê? Crê? Olha lá. Então deixa eu te mostrar um negócio. James Bartley. Já ouviram falar desse cara? Já nada, Stefan. Ouviu falar o quê? Eu falei? Falei o quê? James Bartley, gente. Quem é esse cara? Olha quem é esse cara. O Jonas moderno. Aquilo ali é uma foto. Isso aqui são representações. Mas é verídico. James Bartley é a figura central. Mas não é essa baleia que dá aqui no nosso Atlântico, né? Então, só porque a baleia tem um negócio da traqueia que é fino, que não sei o quê, que não tem como um adulto viver dentro dela, mas é aquela espécie das águas abissais do Mediterrâneo, chamado também de cachalote. Então, tem uma maneira de digerir a comida, meio ruminante, etc, etc. Então, tem toda uma questão biológica que é possível, sim, naquela espécie,
ficar vivo mesmo sendo engolido, e ela fica meio ruminando, de vez em quando ela vomita um negócio, e engole outros, e vomita e engole, e nesse processo o cara saiu vivo. A história original de forma começou a aparecer nos jornais americanos. Então, James Bartley, nasceu em 1870, faleceu em 1909. Um pescador foi engolido por um cachalote e saiu vivo dias depois. É possível? Sim, biologicamente também, explicando. Dificuldade nenhuma. Então, geograficamente, Nínive estava localizada a leste do rio, naquele lugar lá, que eu já mostrei para vocês. Politicamente, a Síria estava em declínio nessa época. Essa decadência havia começado com a morte do Hadad-Nirari, 3. Estendeu até a vinda do Tiglat-Pileser 3, e os imperadores lá da Síria. Religiosamente, foi iniciada uma tendência para o monoteísmo, e eles queriam fazer de Nebo o único e verdadeiro Deus. Então, olha só que interessante. Antes do Jonas chegar com a mensagem de que havia um Deus único e verdadeiro, houve um movimento na Assíria de colocar Nebo como único e verdadeiro Deus, e eles virarem monoteístas. Depois de um movimento de monoteísmo, chega o profeta de um só Deus, e todo mundo acredita. Parece que o coração daquele povo já vinha sendo preparado para crer em um único e verdadeiro Deus. O que é que a gente aprende com isso? Antes da conversão de uma pessoa, antes da gente conseguir ganhar uma pessoa para Cristo, Deus está trabalhando no coração das pessoas para produzir aquilo. A gente só entra como instrumento, mas Deus está operando há muito tempo, gente. Quando alguém entra aqui, a gente prega e a pessoa recebe Jesus, não é a mensagem aqui não, é um trabalho de Deus que precede aquele momento da decisão. Deus vem trabalhando antes, porque Ele tem um propósito. Amém? Então, moralmente, eles eram ruins. Pode falar, Vaninho. Boa pergunta, Vaninho. Pergunta do Vaninho e quem não foi alcançado, é porque Deus não trabalhou antes? Segundo a Bíblia, Deus trabalhou em todos. Deus trabalha em todos. Ele não tem alegria em que nenhum se perca. Os que não foram alcançados foi pela liberdade que tiveram de dizer não para Deus. Porque Deus não obrigou os ninivitas a serem salvos. Só mandou o Jonas pregar. E o Jonas falou uma frase. E eles creram. Já na geração de Naum, Deus falou, agora não tem jeito mais. Ninguém crê, então juízo, destruiu. Deus trabalha para todos, mas Ele respeita a liberdade que Ele mesmo deu, para que todos tenham autonomia de tomarem sua decisão, conforme bem entenderem, sabendo que cada um é refém da sua decisão. A irmã Isabel está perguntando, será que tem a ver com aquele versículo que diz que todos foram chamados e poucos foram escolhidos? Pode sim, irmã, tem a ver com isso. É porque ali o contexto não é muito de salvação, ali é mais para vocação, aqueles que Deus vai usar de forma específica, mas pode também servir para essa máxima de soteriologia, aqueles que serão salvos, tá bom? Chamados são todos. É o Romanos 8. Então, essa questão de salvação é muito simples compreender lendo Romanos 8, que é a Ordo Salutis Paulina. Romanos 8, a partir do 26. Então, o Espírito intercede por todos, sonda os corações de todos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então começa aqui,
Deus tem um propósito na vida de todos. Qual é o propósito, Paulo? Aí o Paulo responde no 29. Predestinar para serem conformes à imagem de Jesus. O que é que Deus quer fazer com todas as pessoas? Que todos sejam iguais a Jesus. Esse é o propósito dele para todos. Então, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, quantos ou quais Deus chamou para serem iguais a Jesus? Todos. A fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. Aos que predestinou, que destinou antes. O que é predestinar? Destinar antes. Então vamos criar essa taça. Qual o destino dessa taça? Vai segurar a água que o pastor vai beber. Pronto, quem criou essa taça pode ter dado esse destino. Vamos criar essa taça, vamos criar essa jarra, vamos pegar essa banqueta para poder servir a esse propósito. Então, como Deus sabe tudo e sabe antes, Ele predestinou. Todo ser humano que nascer está predestinado ao quê? Salvação e inferno, pastor? Não, a ser igual a Jesus, está escrito. Por que o povo briga aí, Calvino, Armínio, salvação perde, não perde? Não, porque não é aqui a conversa ainda. Ainda não bifurcou, ainda é para todos. A quem Deus tem propósito? Todos. Quem Deus chamou? Todos. Quem Deus destinou para ser igual a Jesus? Todos. Aos que predestinou, a esses também chamou. É aqui que bifurca. É aqui que separa, irmão. Até aqui não tem discussão. Vai escrever aqui? Não. Então deixa eu fazer aqui. Olha só. Presta atenção. Vaninho, está atrasando, culpa sua, hein? Olha só, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que Deus de antemão conheceu. Antes de nascer, Deus já conhecia. Eu pergunto a você, quem das pessoas que existem no planeta, que antes de nascer Deus já conhecia? Hein? Todos ou só alguns? Deus conhece todos antes de nascer ou só os que são salvos? Todos. Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ele quer que todos sejam iguais a Jesus, todos ou só os salvos? A fim de que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. Aos que predestinou está aqui em cima, ó. Se vocês me disseram que Ele predestinou todos, então predestinou ali ainda é todos. Aos que predestinou, esses mesmos daqui de cima, a esses também chamou. É aqui que o negócio bifurca. Então, quais Deus chamou? Deus chamou quem para ser igual a Jesus? Todos ou só os crentes? Hein? Chamou todos. Então, aos que chamou, esses também justificou. Deus justificou todos. Todos são justos. Todos vão ser salvos. Todos serão iguais a Jesus? Hein? Todos serão justificados? Sim ou não, gente? Vamos. Ele chamou todos, mas todos vão ser justificados? Então é aí que bifurca, entre o chamado e a justificação. O que acontece que bifurca? Uns dizem sim ao chamado, outros dizem não ao chamado. Deus fala, vem ser igual a Jesus. O cara fala, vou, então vai para cá. Justificar e glorificar.
Aí vem ser igual a Jesus, o cara diz, não, então vai para o outro lado. Simples assim, gente. Simples assim. Não é Calvino, não é Armínio, não é Bíblia. É só ler. É apóstolo Paulo. É só ler. Deus tem propósito com todos. Deus chama todos. Deus de antemão conhece todos. Deus predestina todos. Para o céu ou para o inferno? Para ser igual a Jesus. A esses que ele chamou e destinou para ser igual a Jesus, ele chama. Quando ele chama, uns dizem sim e outros dizem não. Por quê? Porque ele soberanamente decidiu assim. Tenha liberdade. Você quer ou não quer? Pode chamar de livre-arbítrio. Pode chamar de livre agência. Pode chamar de livre o que você quiser. Liberdade para responder. Quer ou não quer? Quero, justifica e glorifica. Não quero, condena, apartai-vos. Pronto, é isso. Então quem age na salvação do homem? Deus ou o homem? Depende do ponto de vista. Se você olhar de cima para baixo, é Deus que age. É Ele que ama, é Ele que chama, é Ele que tem propósito, é Ele que predestina, é Ele que justifica, é Ele que glorifica. Olha, Deus age sozinho na salvação. Monergismo, calvinismo. Mas se você olhar de baixo para cima, Ele chama. Ele ama, Ele tem propósito, Ele predestina, Ele quer que eu seja igual a Jesus. Mas chega um momento que o negócio chega em mim na hora de responder ao chamado. Quando Ele chama, aí eu entro na história, dizendo sim ou não. Então, olhando de baixo para cima, Deus opera para a minha salvação, mas eu coopero com a minha resposta. E Ele sabe de antemão, todos que vão dizer sim, todos que vão dizer não, é claro que sabe, Ele é onisciente. E o que é que Ele já decidiu na sua soberania e na sua presciência? Porque aqui também o pessoal divide. Não, ou Deus é soberano e manda para o céu e para o inferno, ou Ele é presciente, já que Ele sabe quem vai para cá, quem vai dizer sim ou não, aí Ele manda para um lugar ou para outro. As duas coisas. Porque Ele é soberano sem perder a sua onisciência. Então Ele soberanamente, prescientemente, já predestinou todos a serem conforme o seu Filho. Porém, na liberdade que deu a estes de responderem, quem diz sim já tem o caminho definido, justifica e glorifica. Quem diz não já tem o caminho definido. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Então é de cima ou de baixo? Dos dois. É Calvino ou é Armínio? É os dois. Deus é soberano ou presciente? Os dois. Não precisa brigar. Joga os dois no liquidificador, bota um pouco de óleo ungido e faz uma maionese e come aí o maná, irmão. E está na bênção. Oh, meu Deus, chateação. O povo quer ficar brigando. Para de brigar, irmão. Vamos abraçar e beijar e tá bom demais. Então a situação, olha só, em Israel, a gente precisa se atentar nisso aqui. Nínive estava mal, mas Israel também não estava bem, não. Nínive estava mal. Oséias, encosta essa porta para mim, por favor. Encosta aí, Diego, por favor. Que os meninos estão empolgados ali. Já estamos terminando. Olha só essa lição aqui. Quem está comigo? Estamos acabando, gente. A assembleia atrasou um pouco, mas vamos lá. Algumas lições a gente não pode passar batido, porque Jonas, né, um livro emblemático. Então veja bem. Nínive, capital da Assíria. Povo cruel, povo rebelde, desobediente, ímpio, incrédulo, iníquo. Povo terrível. Porém, em Israel, a situação também não estava muito boa, não. O povo estava com idolatria, o povo estava desobediente, os reis do norte ali em Samaria, tudo ímpio, iníquo, incrédulo, do mesmo jeito. Qual é a lição aqui? No meio de um povo ruim, Deus tira um cara para usá-lo. Para usá-lo a um povo ruim.
que vai converter. O que a gente aprende com isso? Não importa o quão ruim seja um povo, Deus sempre pode usar alguém. E não importa o quão ruim seja um povo, Deus sempre pode salvá-los. Então a gente não pode ficar na nossa leitura humana julgando e dizendo o que é que vai ser. Ah, aquele ali não tem jeito. Tem jeito sim. Deus já está operando. Se Ele disser sim, vai ocorrer justificação, glorificação. Vai ser transformado, vai ser bênção. Encosta aí para mim, Tiane, por favor. Essa daí também. Fecha aí, PS, esses vasculhantes aí. Os meninos estão empolgadão lá fora e eu estou quase sem voz. Daqui a pouco eu não consigo nem pregar de noite. Então, objetivo do livro de Jonas. O objetivo histórico, declarar a universalidade do julgamento quanto da graça. Deus vai julgar todos. E Deus pode salvar todos. A graça é universal, para todos. O juízo, o julgamento também é para todos. Contribuições singulares. Jonas versus Obadias. O que a gente aprende no contraste de um com o outro? Obadias é o cara que profetiza condenação, juízo aos gentios. O Jonas é o cara que profetiza misericórdia aos gentios. O Obadias está dizendo, não tem jeito, Edom será destruído. Por quê? Porque Deus quer soberanamente. E os ninivitas? Os ninivitas podem ser salvos, basta que creiam. Por quê? Porque Deus quis assim. Ah, então Deus amou os ninivitas e odiou os edomitas? Ele está no controle, a sua graça está disponível para todos e o seu juízo está disponível para todos. Pode ser que os edomitas disseram não para ele e os ninivitas disseram sim para ele. Portanto, o que é que mudou a história de Edom ou de Nínive? A resposta que cada um deu. Como que a gente vai responder à ação de Deus? É isso que vai ditar o nosso destino. Porque Deus já destinou um para cá e outro para lá? Não, Ele ofereceu para todos. Os edomitas podiam ter ajudado os judeus? Podia, nossos parentes. Podia não ter rido da destruição? Podia. Podia não ter matado nas encruzilhadas os que fugiram? Podia. Mas escolheram fazer o mal. Os ninivitas escolheram abandonar o mal e crer em Deus, por isso foram salvos. Mas depois lá na frente, quando chega o Naum, eles não querem mais, e aí vem a destruição. O laconismo, que quer dizer o poder de síntese, né? Coisa que eu não tenho. O cara pregou 7 palavras, e uma cidade inteira converteu, ou seja, não é pelo muito falar. Essa lição nós precisamos aprender. Nós somos um bando de crente chato. Fica falando. Precisa falar não. Eu pelo menos eu falo muito, mas é para ensinar. Porque eu quero que todo mundo aprenda bem, que fique todo mundo sem dúvida, caminhando junto, aprendendo, crescendo. Aí eu falo muito mesmo. Mas para quem não conhece, para o ninivita, não precisa falar muito. Por quê? Porque é o poder de Deus que está operando. A gente só precisa oferecer a graça. Então, por 2 motivos, eu não falo muito com ninivita. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tenho esse dom. Eu não sou evangelista. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor não vai ganhar ninguém para Jesus? Não foi isso que eu falei? De vez em quando Deus dá graça e a gente ganha uns e outros. Quando eu digo dom, eu estou falando de Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, desbravadores, pioneiros, uns para profetas, assim diz o Senhor, e senta o cajado. Uns para evangelistas, aqueles que atraem com a boa notícia. Então, o apóstolo desbrava, o profeta bate, aqueles que arrependem, o evangelista puxa para dentro com a boa notícia, assim diz o Senhor, está todo mundo condenado.
Meu Deus, então já era, não tem jeito para mim? Aí vem o evangelista, tem jeito sim, ó, vem para cá, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus morreu e se você crer, você pode ser salvo e pertencer ao seu corpo. Eu quero, aí bota para dentro. Quando bota para dentro, vem o cara que vai cuidar e ensinar, pastor e mestre. Efésios 4:11, gente, é só Bíblia, a escola aqui é bíblica. Então, eu não sou desbravador. Ah, pastor Manu, nós vamos te enviar lá para não sei onde, que lá não tem igreja, e o senhor vai começar a igreja lá. Vou nada? Não. Vou não. Vão orar, vamos esperar, Deus vai levantar alguém que gosta disso, alguém que é apaixonado com isso, alguém que olha para aquele lugar e no coração dele queima. Tem que ter uma igreja naquele lugar. Vai com Deus, meu irmão. Aí, profeta, o cara que vai, assim diz o Senhor, e condenação, juízo, está todo mundo errado, ninguém presta, pá, pá, aquele que bate mesmo com gosto, e o povo, ai meu Deus, arrepende. Não é o que bate de pirraça, bate de raiva, bate de maldade, não, bate na profecia. Todo mundo sai ciente e consciente, foi Deus que chamou minha atenção, eu preciso mudar. É o dom da profecia, Efésios 4:11. Evangelista, o cara que tem o dom de chamar para dentro. Tem um cara que tem um dom. Ele dá um abraço, fala meia dúzia de coisas, o cara vem chorando. Ai, pronto, está resolvido. Dom. Então eu estou aonde? No final da lista, pastor e mestre. Eu vou cuidar e ensinar os que já entraram aqui. Então o que acontece às vezes aqui, por exemplo? Terça-feira eu estou ali no basquete, sempre que posso. Quinta-feira no futebol, sexta-feira no vôlei, sábado no skate, eu estou sempre ali. Tem um monte de ninivita ali, o que eu falo com eles? Nada. Nada. É para jogar basquete? Eu jogo basquete. Agora, eu jogo basquete de maneira leve, leal, justa, tranquila, harmoniosa, querendo saber o nome deles, de onde que eles vêm, onde que eles estudam, o que eles fazem da vida, sabe? Eu quero ser o jogador de basquete mais gente boa da quadra. Essa é a minha missão, só isso. O jogador de futebol, o jogador de vôlei, o skatista, mais gente boa da pista, que pega os meninos e vai junto, aquele que tem medo vai lá e dá segurança, e pá, e ensina uma manobra, ensina outra. E, mas eles não têm que saber que você é o pastor? Não. Eu quero que eles se surpreendam. Pô, esse cara é mó gente boa. Ele é o pastor. O pastor da igreja. É o pastor. Pô, mas ele estava aqui comigo, sendo normal, igual a gente. É, isso aí. Esse é o impacto que eu quero causar. E para a gente impactar as pessoas, não precisa abrir a boca não, irmãos. Então, às vezes, eu sei que tem gente que ainda não entendeu, né? Nossa, o pastor está lá, né? Já vieram. Porque ninguém segura a língua de vocês não, vocês são terríveis. O pastor está lá, não podia dar uma palavra, não podia mandar todo mundo sentar, e que Deus amou o mundo de tal maneira, e fazer um apelo, e trazer os meninos para batizar aqui. Podia se fosse o meu dom, irmão. Eu não sei fazer, se eu fizer eu vou estragar o negócio. Porque a gente acha que é pelo muito falar que as pessoas vão crer e vão converter. Sabe o que eu vou fazer se eu cismar de pregar lá em todo dia que tiver esporte? Eu vou espantar os meninos daqui. Eu não vou naquela igreja não, tem um pastor lá que é chato pra caramba, toda vez fica pregando. Eles vão sumir daqui. Então, estratégia, sabedoria, e cada um agir na sua vocação. Deus chamou Jonas com aquela missão. Quando Deus chamou Jonas, Deus já estava garantindo o resultado. Por quê? Porque o Deus que chama, capacita e dá o resultado. Quando Deus me chamou para o ministério e para cá, Ele não me chamou para evangelizar o pessoal na quadra. Ele me chamou para estar aqui com vocês, até 12:30, ensinando Bíblia para vocês e cuidando de vocês nas suas necessidades. Ele me chamou para isso, é por isso que se eu fizer isso, vai dar resultado. Um monte de membros novos, um monte de coisa acontecendo, a igreja crescendo, melhorando. Por quê? Porque eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer.
Eu entrei num peixe e tentei fugir, mas ele me cuspiu no Itaim, o que eu vou fazer? Então, se eu cismar, não, eu vou fazer isso agora, eu vou ser plantador de igreja, vamos mapear o bairro do Itaim, e toda vila que não tiver uma igreja, nós vamos botar, e nós vamos ser desbravados. Não é isso que Deus me chamou, não. Deus não me capacitou para isso. Se eu quiser fazer o que eu quero, e não o que Deus mandou, não vai funcionar, gente. Então, o laconismo de Jonas, a síntese, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. 7 palavras, converteu todo mundo. Ou seja, se nós fizermos exatamente o que Deus chamou para fazer, Ele garante o resultado. A grande pergunta que nós precisamos fazer é: o que é que Deus me chamou para fazer? Você tem que responder essa pergunta. O que é que Deus te chamou para fazer? 1 Coríntios 12, uma lista de coisas. Romanos 12, uma lista de coisas. Efésios 4, uma lista de coisas. A gente precisa se descobrir naquelas listas. Qual é o dom? Qual é o ministério? Qual é o lugar e a maneira específica que Deus vai me usar? Porque Jonas não falou para Israel, não falou para Judá, não falou para os edomitas, não falou só para os ninivitas. É específico, irmão. Deus quer usar a gente naquele negócio. E se a gente for fiel àquele negócio específico, Deus dá o resultado. Por que a gente não tem muito resultado? Porque a gente fica querendo fazer um monte de coisa, menos aquilo que Deus chamou para fazer. Aí não funciona. Os milagres, já falamos, arrependimento de Nínive. Aí tem o, entre aspas, né? Arrependimento de Deus. Isso aqui é bom a gente frisar, porque tem 3 arrependimentos no livro de Jonas. Primeiro, a cidade se arrepende. Depois diz que Deus se arrepende. E por último, Jonas se arrepende. Então, por que é que Deus arrependeu? E o arrependimento ali eu coloquei entre aspas. Então preste atenção, ó. Jonas 3:9. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Em outra versão diz: Deus arrependeu. Como é que a gente entende isso aqui? Ele não é soberano? Ele não é onisciente? Como que ele se arrepende? Ele já sabia o que ia acontecer. Então, preste atenção. Quem está comigo? Preste atenção. Deus se arrepende. Ele é onisciente, presciente, soberano, sabe tudo, sabe antes, pode fazer o que quiser. Por que que a Bíblia escreveu? Por que que o Jonas escreveu que Deus arrependeu? O nome disso aqui, vou escrever para você não esquecer, e toda vez que um Zé desavisado quiser mostrar para você que a Bíblia está errada, que Deus não é soberano, que porque Deus arrependeu, como é que a gente explica isso? Muito simples. Antropopatismo. A gente tem o antropomorfismo e a gente tem o antropopatismo. O que é isso? Antropos é homem, é ser humano. Então, antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus. O braço do Senhor, os pés do Senhor, os olhos do Senhor. Deus tem braço? Deus tem perna? Deus tem olho? Não. Por que a Bíblia diz que tem? Antropomorfismo. Deus anda.
Deus vê, Deus ajuda. Então a linguagem que o escritor da Bíblia tem para revelar isso é atribuir formas humanas a Deus. Eu quero dizer que Deus sabe tudo. Qual é a maneira dele escrever? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Antropomorfismo. Pega uma característica humana, atribua a Deus para que a revelação seja compreendida. E o antropopatismo, a mesma coisa, só que com sentimentos. Morfos é forma, patos é sentimento. Então, antropopatismo é atribuir sentimento humano a Deus. Deus se alegrou, Deus se entristeceu, Deus se arrependeu. Isso tudo é sentimento humano. Então, como que eu vou revelar que Deus estava com o juízo preparado, mas também estava com a salvação preparada? Porque caso os ninivitas arrependessem, o que é que ganha quem se arrepende? É salvo. Então Deus foi pego de surpresa e teve que mudar de ideia? Não, essa é a maneira limitada que o escritor bíblico tem de atribuir um sentimento humano a Deus para revelar uma verdade. E a verdade é, todos que se arrependerem, Deus está disposto a mudar de ideia, porque todos somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Então, se ao invés da morte a gente ganha vida, Deus mudou de ideia. Mas não é que ele se arrependeu, é que ele já tinha preparado a salvação para os que se arrependem. Então, se ele declara condenação para quem peca, estamos todos condenados, somos todos pecadores. Aí, quando Deus, na sua onipotência e onisciência, sacrifica o seu Filho para nos salvar e diz: quem crer no sacrifício pode ser perdoado, ser redimido, ser justificado pela expiação dos seus pecados. Então, antes de haver luz, houve cruz. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, diz a Escritura. Portanto, Deus já tinha providenciado salvação para todos os que creem na sua palavra, na sua mensagem, no sacrifício do seu Filho. É isso que aconteceu com Nínive. Assim como aconteceu com todos os que são salvos. Merecíamos a condenação, mas Deus nos deu uma oportunidade de salvação. Significa que Deus, entre aspas, mudou de ideia. Todo mundo entendeu? Deus arrependeu de jogar a gente no inferno. Arrependeu onde? Lá na fundação do mundo, quando já ficou definido na Trindade que o Filho ia morrer, o Espírito ia ser derramado para que a obra dele fosse concluída. Aí, o lugar no ritual judaico, todo ano tem que ler o livro de Jonas, o livro da misericórdia de Deus e a cristologia. Onde que esse livro aponta para Cristo? No que eu acabei de falar, a oportunidade de todos serem salvos está em Cristo. Era para ser desde Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas eles confundiram achando que era só para eles. Então Jesus veio para mostrar, é para todo mundo. Aí o Miqueias, para a gente encerrar. Vai até o Miqueias mesmo? É Miqueias, né? Ok. Então, o caráter do Senhor como juiz justo e o pastor cuidadoso de Israel. O esboço: a vinda majestosa do Senhor para o julgamento, a vinda messiânica do Senhor para o livramento e o principal interesse do Senhor na verdadeira religião, naquilo que é a essência do relacionamento com Deus, e não ficar cumprindo regras e rituais. Miqueias, gente, é contemporâneo do Isaías. Então, enquanto Isaías está lá no palácio, falando da vinda do Messias, o Miqueias está na roça, falando da vinda do Messias. E o Isaías revela ele como servo sofredor, revela ele como Deus conosco, revela o Messias de várias formas. O Miqueias é quem revela que vai nascer em Belém, a cidade mais menosprezada de Judá, e que ele vai ser um rei, e o seu reinado não terá fim. Então o Miqueias é um profeta messiânico, que fala muito da vinda do Messias, e junto com Isaías, completam as várias características da biografia do Messias, que se cumpre tudo em Cristo.
Então, Miqueias, né, que pode ser também Micaías, ou pode ser Miguel, é o mesmo significado, é mirri, a raiz é mirri, então Mir-Iá, pode ser Miqueias ou Micaías, ou Mir-El, que El é Deus, né, divindade, e o Iá é o eu sou. Então, Mirri é essa pergunta, quem é o who em inglês, who, quem? Então, Mir-Iá, quem é como Deus? Mir-El, quem é como Deus? Quem é como eu sou? Mir-Iá. Quem é como Deus? Essa é a pergunta que o Miqueias está respondendo na sua profecia. Aconteceu ali por volta de 730, um pouco antes da invasão da Assíria, lá em Samaria. Do lado de fora, a Assíria está em plena ascensão, prestes a invadir o reino do norte, mas Miqueias está falando e está lá embaixo. Contemporâneo de Isaías, como eu já disse. Então, as semelhanças e os contrastes de Miqueias e Isaías. Eles profetizam a próxima invasão da Assíria, os dois falam que a Assíria vai invadir o norte, falam do livramento de Judá, a Assíria vai invadir o norte, mas quando chegar em Judá, para. Eles até têm poder, como destruíram Samaria, a nação de Israel era muito mais numerosa, muito mais poderosa que Judá. Então, se eles destruírem Israel, eles tinham condição de destruir Judá do mesmo jeito. Mas o que eles estão dizendo? Deus não vai permitir, porque o plano que ele tem para Judá ainda não aconteceu. Então, Judá será preservado. Profetizam a vinda do Messias, enfatizam a futilidade de uma religião meramente ritual, e o livramento final de Israel com a vinda do Messias. O contraste entre os dois. Isaías está na cidade, no palácio, falando principalmente com a alta sociedade, e o Miqueias está na roça, falando com o povo mais rural. Isaías ocupou-se com o cenário internacional, falando muito da Assíria, da Babilônia, do Egito, e o Miqueias focou mais para dentro. Isaías estendeu o julgamento às nações vizinhas, o Miqueias focou mais em Judá e Israel. Isaías centralizou a visão messiânica no conceito de servo, enquanto o Miqueias mostra que o livramento nacional se dará pelo Messias. Ele vai salvar uma nação, um povo, conforme a promessa de Abraão. Israel, moralmente e espiritualmente, está no nível muito baixo, lá em Samaria, por isso que está prestes a ser derrotada. Em Judá está vivendo uma reforma. Judá está sendo reformado nos dias de Osias, de Josias. O povo está voltando para a Bíblia, o povo está querendo ser crente de novo. Então é por isso que Judá é livrado nessa ocasião da invasão da Assíria. O objetivo do livro histórico é enfatizar o peso da ira divina diante da rebeldia, injustiça e hipocrisia que o povo vivia. E o objetivo adicional, a humildade de Miqueias e do Messias. Tanto o profeta quanto o ungido de Deus vai vir do interior da roça, de Belém de Judá. Uma cidade pequena, que ninguém dá nada, cidade pobre, e quando ninguém dá nada por aquilo, é exatamente aquilo que Deus quer usar. Mostrando que Deus não é Deus só dos ricos e poderosos. Deus é Deus de todos e Ele quer usar todos, independente da sua posição social ou a sua conta bancária. A aterrorizante descida do Senhor à terra, o Miqueias fala da vinda do Messias como algo aterrorizante. Por quê? Como eu disse no caso de Obadias, a primeira vinda de Cristo já é o dia do Senhor, entre aspas, já é o início do julgamento de todos, porque agora Deus está pisando na terra, agora começam-se os dias do fim, os últimos dias, daqui para frente é só para trás. O profeta pobre para os pobres, o evangelho de justiça social, Deus é Deus de pobre, Deus também usa pobre, Deus também abençoa pobre, Deus também se revela para os pobres, Ele é Deus de todos e não permite que o pobre seja injustiçado. Total depravação de Israel, por causa da idolatria, e a cristologia, aí não precisa nem dizer, né?
de ti, Belém Efrata, virá aquele que será rei sobre Israel, e ele vai falando ali de Jesus. Então, Miqueias junto com Isaías são os profetas que mais revelam Cristo na sua profecia. E aí depois vem o Naum, e a gente continua na próxima aula.